Shalom Abrahá. Nossa Parashá de hoje continuamos Parashat Be'alotcha. Fomos bombardeados por uma quantidade muito grande de perguntas depois da primeira aula sobre a Parashá. Então vamos continuar esse mesmo assunto. Agora, com a musiquinha. Então, depois vocês continuam me falando se é melhor com a musiquinha ou sem a musiquinha. De qualquer maneira, o assunto de hoje é novamente o que a Torá considera estudos. Você cumpre o mandamento divino de estudo da Torá. O que a Torá considera estudar Torá? Será que você ler um livro, simplesmente você lê com seus pensamentos, isso é considerado um mandamento de estudo da Torá ou não? Então, como dissemos na aula passada, nós aprendemos que os Leviim, a tribo de Levi, eles fizeram o trabalho do Mishkan. Então está escrito que dos 25 anos aos 50, eles vão fazer esse trabalho no Templo Móvel. E em outro lugar está escrito dos 30 anos aos 50. E daí concluem nossos sábios que 5 anos era estudos, antes deles fazer o trabalho. Então dos 25 aos 30 eles estudaram, fizeram tipo a Universidade de Levi. E depois depois dos 30, quando terminaram o estudo, aí começou o trabalho mesmo. Opa. E agora me pegou desprevenido que não comprei biscoito. E 1 minuto só. Então vamos continuar. Dissemos então que a tribo de Levi, eles fizeram esse trabalho no... Oi, você desculpa que o dinheiro é meio colado, tá? Desculpa aí. Agora tive que dar dinheiro mesmo, eu não sei o que ele vai comprar, mas agora já tenho que rezar para sempre a Tzedakah chegar no lugar certo. Isso é uma coisa que a gente sempre precisa, divina providência, para quando a gente gasta dinheiro com a Tzedakah, saber que a gente está dando para o lugar certo, que a sua mitzvah vai ser uma mitzvah e não o contrário. Então vamos voltar para o nosso assunto. Então, a gente falou assim, o Levi ele estudava 5 anos. Daqui deduzem, concluem nossos sábios, que se a pessoa ele teve sucesso nos primeiros 5 anos de estudo, mas esses primeiros 5 anos de estudo, a intenção é depois que a pessoa já amadureceu, já são 5 anos de estudo de uma pessoa adulta, dos 20 aos 25. Se ele teve sucesso nisso, quer dizer que ele vai continuar tendo sucesso. Se ele não teve sucesso, ele não deve continuar estudando essa categoria que ele está estudando. Então tem muita gente que tem empresa, o filho nasceu com um dom da música, o pai coloca ele numa universidade de administração de empresas e ele tinha que ser músico, então ele não dá certo. 5 anos ele estuda, não dá certo. E inclusive tem um amigo que o pai queria que ele fosse engenheiro químico, tem um diploma de doutor pendurado na parede, e ele estudou 5 anos, recebeu o diploma, mandou para o pai dele o diploma, para o pai dele pendurar na parede da sala. E esse menino ele foi para Yeshiva, estudou Torá, hoje ele é um rabino. Então assim, a gente vê isso, que em 1 milhão de exemplos diferentes. Então vamos começar a analisar todo esse assunto dos estudos. Que tipo de estudos a Torá incentiva, como estudar, o que estudar, como se relacionar aos estudos. Em primeiro lugar, o mandamento do estudo da Torá, como dissemos no começo, para que ele seja considerado estudo, você tem que fazer uma coisa material. Todos os mandamentos divinos, eles são mandamentos materiais.
Tipo, você é obrigado a fazer alguma coisa nesse mundo Olam Asiá, mundo da ação. Você tem que fazer uma ação para trazer a bênção divina de cima para baixo. Você tem que fazer uma ação. Lembre-se disso. Sempre que você vai cumprir um mandamento divino, esse mandamento ele envolve uma ação, porque ele está trazendo a santidade do mundo de cima para o mundo de baixo. Moshe Rabbeinu, Deus falou para ele, tem que transformar o rio Nilo em sangue para pressionar o faraó. O rio Nilo era a economia do Egito. Então, Hashem falou para ele, você tem que fazer uma ação. Esse é o mundo da ação. Você tem que dar uma cajadada no rio Nilo. Você vai trazer um castigo para o Egito. Uma cajadada é uma ação que simboliza um castigo. Por isso que Moshe Rabbeinu não tinha que bater na pedra, que lá tinha que ser uma bênção no final da vida dele, lá tinha que ser uma bênção e não um castigo. Então, Moshe Rabbeinu tinha que fazer uma ação simbolizando o castigo que os egípcios vão levar uma cacetada e o rio se transformaria em sangue. Moshe falou, não posso fazer isso porque esse rio me salvou a vida. Quando eu era neném, minha mãe me colocou nele, a filha do faraó me encontrou, estou aqui hoje por causa disso. Então, Deus não falou, então, olha, vamos fazer esse rio virar sangue sem a ação. A gente está no mundo da ação, a gente está no mundo material, aqui é obrigado a ter uma ação. Então, Deus falou para ele, então fala para o seu irmão mais velho, para o Arão, para ele dar essa cajadada. Uma ação tem que ter. Então, assim, para trazer a bênção divina de cima para baixo, a gente tem que fazer uma ação, porque a gente está no mundo da ação. E não adianta ter uma boa intenção. A boa intenção, ela acompanha uma ação. Se a ação é acompanhada de uma boa intenção, essa ação recebe, ela fica incrementada, ela recebe mais vida, mais beleza. Mas o importante é a ação, aqui nesse mundo da ação. Então, a pessoa vai estudar a Torá para ser considerado que ele fez a ação de estudar a Torá e não simplesmente que ele teve um bom pensamento, que é importante também ter bons pensamentos o tempo todo, mas para ser considerado que ele estudou a Torá, ele tem que falar o que ele está estudando, ou ele tem que pelo menos ouvir o que ele está estudando. A audição também é ação, ouvir alguma coisa também é ação, também é considerado ação. Uma pessoa é presa pela Deus me livre, pela polícia, e eles falam, você ouviu que o assassino ia matar o assassinado e você não alertou. Então, quer dizer, até o governo considera que ouvir é uma ação. Por isso é proibido ouvir Lashon Hara, por isso é proibido falar Lashon Hara, que falar e ouvir é ação. Pensar Lashon Hara também é proibido. Mas a gente vai se aprofundar mais nisso. A pessoa só é considerado que ele fez um pecado da Lashon Hara na hora que ele falou. Mas pensar também está causando estrago lá em cima. Mas, novamente, temos 613 mandamentos. Para transgredir um desses 613 mandamentos, tem que ter uma ação. E a ação, nesse caso, para cumprir um desses 300 mandamentos, ou para transgredir para cumprir um desses 613 mandamentos, que são Ramach Mitzvot Aseh, 248 mandamentos, faça, e 365 não faça. Para cumprir um deles, a gente tem que fazer uma ação material. E a ação do estudo da Torá vai ser falar o que você está estudando ou ouvir o que você está estudando. Agora, você simplesmente olhar para o livro e ler com os olhos, não é considerado que você estudou a Torá, é considerado que você teve um bom pensamento. Então, tem que ler ou tem que ouvir. Vamos lá, isso é estudo da Torá. Agora, o entendimento da Torá, que é importante para ser considerado que você estudou a Torá, você tem que entender o que você leu ou ouviu. Não adianta você ler em aramaico
e não entender o que você está lendo, mesmo que você está lendo da maneira correta. Na reza, sim adianta. Na reza está escrito que a criança, quando chora, ele não precisa falar nada. A mãe já sabe o que ele quer. Então, quando a pessoa está rezando, ele pode ler o texto em hebraico. Melhor até ler em hebraico sem entender do que ler em português, entendendo, porque a tradução, como sempre digo, é uma versão. O Rebbe diz que a versão inadequada do original, e aqui no Brasil é a deturpação do original. Então, pelo amor de Deus, se puder ler em hebraico, não transliterado, é melhor você rezar menos, mas ler direto do texto em hebraico, do que rezar mais no transliterado ou no traduzido. Porque a reza simplesmente é a criança gritando para a mãe. E Deus pediu para a gente rezar, a gente reza, e Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele pediu para a gente pedir, então a gente pede. Então você pode pedir sem entender, Ele sabe o que você quer. Então leia a reza em hebraico, com letras em hebraico também. Não é difícil. Agora, continuação. Então, reza você pode rezar sem entender, mas estudo de Torá você tem que entender o que você está estudando. Aí seria legal, depois que você... Então, o estudo da Torá você pode estudar em qualquer língua. Está escrito que Moshe Rabbeinu, no dia da morte dele, antes de falecer, ele milagrosamente escreveu o Sefer Torá em 70 línguas originais, que elas eram as raízes de todas essas línguas que tem hoje, e ninguém no nosso povo falava essas 70 línguas, ninguém precisava dessa tradução, mas ele escreveu isso para trazer a santidade da Torá para todas as 70 línguas. Por causa disso, hoje, quando você estuda a Torá em português, quando você ouve a nossa aula em português, que é considerado que você está ouvindo a Torá, você está cumprindo o mandamento divino de estudar a Torá. Porque Moshe Rabbeinu escreveu a Torá em 70 línguas, uma delas era a raiz das línguas latinas, de todas as línguas latinas. Então, continuação. Você tem que falar ou ouvir a Torá, você tem que estudar na língua que você entende, ou na língua que você não entende, mas com a tradução, porque você tem que entender. Por isso nossos sábios disseram para você ler o Chumash no original e também no Targum, na tradução do Onkelos para aramaico, para você entender o que você leu no hebraico, na língua que a Torá foi dada em hebraico, o povo falava aramaico. Então Deus pediu para Moshe Rabbeinu traduzir a Torá para 70 línguas, para recair a santidade da Torá nessas 70 línguas. E nossos sábios pediram para quando a pessoa, durante a semana, para estudar o Chumash, 2 vezes o texto original em hebraico e uma vez em aramaico, para a pessoa entender o que ele está lendo. Então a Torá funciona assim. Outra coisa que tem a ver com entendimento é você saber entender a linguagem da Torá, não só entender as palavras. Está escrito lá, morrerá essa pessoa, e é um caso que nunca aconteceu. Então você entende que morrerá é coisa séria, que olha, a pessoa vai ser condenada à morte, vai ser apedrejado, vai doer para ele muito, cada pedra que ele vai levar vai doer até ele morrer. Então é uma morte muito trágica, mas que nunca aconteceu, porque para julgar um caso desses tem que ter testemunhas oculares, e testemunha ocular de adultério tem que estar 2 judeus religiosos está vendo o pincel dentro do tinteiro, e a pessoa que faz um adultério, ele não traz 2 testemunhas para testemunhar o adultério que ele está fazendo. Então, esses são casos que, se um tribunal fazer uma pena de morte uma vez a cada 7 anos, por qualquer motivo de assassinato, já era chamado de tribunal assassino. Então, por que a Torá usa uma linguagem tão forte para todas essas averot? Porque, diz o Zohar, em primeiro lugar,
a linguagem olho por olho, dente por dente da Torá, ela quer dizer que na hora que a pessoa fez a coisa errada, está decretado para ele que essa morte vai acontecer para ele. O que ele fez vai ser feito para ele. Então, se ele dormiu com a mulher do outro, claro que ele vai querer que isso seja feito para ele, que a mulher do outro durma com ele de volta, né? Se ele deu um soco na cara do outro, quebrou um dente, ele não vai querer que o outro quebre o dente dele de volta. Mas se ele dormiu com a mulher do outro, então você pergunta para ele, você quer agora que vai acontecer para você o que você fez para ela, agora é ela que vai dormir com você? Ele vai falar que sim. Então a intenção do Zohar é que essas mortes da Torá vai acontecer para ele na hora que ele fez a atitude, ele fez a ação proibida, mundo da ação, ele fez a ação proibida. Se ele pensou na mulher do outro, tem que dar peteleco no pensamento. Peteleco, tirar o pensamento para fora. Mas se ele fez a ação, que aí ele já é condenado lá em cima, aí vai acontecer para ele o que está escrito na Torá. E por isso a Torá adverte tanto a gente de não fazer a coisa errada. Então, simplesmente não faça ação errada. Isso que está escrito lá muitas e muitas vezes, que olha, se você fizer vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo. Então você sabe que cada vez que você lê uma ameaça dessas, você vê quanto maior é a grandeza de Deus. Quanto maior é a grandeza de Deus, que Deus tem que, como uma mãe boa, que ela está ameaçando as crianças, falando, não enfia o ferro dentro da tomada que você vai levar um choque 220 e você vai morrer. Então essa mãe, ela fala uma vez, duas vezes, quanto mais vezes ela fala, e quanto mais terror ela coloca nas crianças, quer dizer que ela está mais interessada no bem da criança. Outra mãe vai dizer, deixa ele enfiar o dedo na tomada, ele vai levar um choque, nunca mais ele vai fazer isso. Essa é uma mãe ruim, porque ela está colocando a criança em risco. A criança pode morrer desse choque, dependendo do jeito que ele levou o choque, ele pode ter um infarto, ele pode ter um retardo. Então a mãe boa, ela vai estar sempre falando para a criança, não faça isso, porque se você fizer, eu vou te dar uma chinelada, eu vou gritar com você, eu vou berrar com você, eu não vou te dar sorvete, não vou te dar quindim. Nada disso vai acontecer. Se ele enfiar o ferro na tomada, Deus me livre, você não sabe o que vai acontecer, com certeza ela não vai dar chinelada nele, porque talvez ele não vai estar vivo para levar chinelada. Mas todas essas ameaças só estão mostrando a grandeza dela. Olha que mãe boa, quanto que ela gosta de mim. Então quando você ouve que Deus fala, pessoa que fizer isso, ele vai morrer, vai ser apedrejado, nessa hora você tem que encher o seu coração de amor. Você tem que falar, olha como Deus gosta de mim. Fosse outro, ia falar, vai lá, dorme com a mulher do outro, depois você vai cair do 10º andar e você vai aprender que isso não se faz. Ou você vai fazer uma trombada aí, vai terminar dentro das ferragens e vai saber as consequências. Fosse outro, ia deixar aprender sozinho. Aí na hora que Deus fala, olha, não faz isso porque vai te acontecer isso, você vai... Cada vez que você ouve uma frase dessas na Torá, você tem que encher o seu coração de amor. Você fala, olha como Deus está preocupado comigo. Olha como Deus me ama. Olha que família que a gente é. Que pai bonzinho que eu tenho, que ele já está me avisando que não posso tomar veneno, não posso enfiar, pegar num fio de alta tensão, não posso... olha que pai bonzinho. Então, cada vez que você vê uma frase dessas na Torá, essa frase tem que te lembrar que olha quanto que Deus está preocupado com você, que Ele não quer que você faça isso. Mas a deturpação da Torá, que é a idolatria, eles transformaram aquilo em mitologia. Eles falam, olha como Deus é pirracento, olha como Deus é vingativo, olha como Deus é ruim. Se você pensou em alguma coisa, Deus já não é mais seu amigo. Isso é um absurdo, isso é idolatria. Na hora que vem um pensamento desses, você tem que dar peteleco na cabeça. Peteleco, tira o pensamento da cabeça. Por quê? Imagina o seu filho, sua filha. Você chega para a criança e você pergunta, o que está acontecendo? Por que você está triste?
E a criança fala, porque você não gosta de mim. Aí qualquer pai, qualquer mãe vai ficar muito bravo, vai falar, meu filho, minha filha, o que você está fazendo? Desculpa, a gente não tem dinheiro para pagar psiquiatra nem para remédio de tarjeta preta. Aqui a família, o dinheiro que entra é para pagar as contas. Então não, para de pensar nisso, que para o psiquiatra a gente não vai te mandar. Então você vai morrer louco, a gente não tem como pagar o hospício para você. Então essa situação que a gente está em relação a Deus. Quando a pessoa acha que Deus não gosta dele, que Deus está de pirraça com ele, que Deus está magoado com ele, que Deus está bravo com ele, aí é problema. Aí é problema sério. A pessoa tem que saber que Deus está mais preocupado com a gente, como está escrito no Mismar de David, que também quando eu estiver no Gates Almavet, lá é uma referência para o inferno, uma referência para um lugar ruim, eu também não vai me acontecer nada de mal, porque você está lá comigo. Ou seja, o pai está sofrendo com o sofrimento da criança muito mais do que a criança está sofrendo. Deus está sofrendo com o seu sofrimento muito mais do que você está sofrendo. Você vai falar que Deus está indiferente com você, que Deus está de pirraça com você, Deus te virou a cara. Aí, desculpa, a gente não tem entrada suficiente para te patrocinar o psiquiatra, mas saiba que isso já é outra religião, isso já é falta de saúde ou é religião errada. Então o que acontece? Que a pessoa que lê o Chumash, ele vê essa linguagem, ele está acostumado com a definição cristã mitológica disso, que ó, tá vendo como Deus é ruim, você tem que ficar com medo de Deus, que Deus está te procurando aí. Deus está te rastreando, na hora que você faz a coisa errada, bomba, ele cai matando. Então, por causa dessa definição errada, a pessoa, na hora que lê essa linguagem no Chumash, ele vê isso como Deus é ruim. Mas ao contrário, cada vez que ele vê que está escrito, olha, se você faz isso, você vai morrerá essa pessoa, e ele é isso, ele é aquilo, você tem que falar, olha, quanto que a gente está preocupado com a gente, que ele está avisando a gente, ele está falando, não toma veneno, que o veneno vai te estragar o estômago, vai te estragar o coração, vai te estragar o intestino, vai te estragar isso, vai te estragar aquilo, vai fazer você morrer. Tantas vezes tem que falar a mesma coisa. Cada vez você tem que ver isso como um acréscimo de amor que Deus tem por nós. Que olha, Deus está de novo preocupado comigo, de novo preocupado comigo, de novo preocupado comigo, de novo me avisando para não fazer coisa ruim, de novo me avisando para não fazer coisa ruim, de novo me avisando. Quer dizer, olha quanto que Deus me ama, que Ele tem que me avisar 500 vezes. Será que o governo avisou que tem a câmera lá na estrada e que a pessoa que ultrapassa a velocidade permitida, ele leva uma multa? Será que eles avisam cada câmera onde ela está? Eles avisam uma para falar que eles são bonzinhos. As outras 10 estão escondidas. Então Deus não é assim, muito pelo contrário. Deus não quer que você faça coisa ruim porque Ele não quer que você se prejudique. Deus te ama mais do que um casal de 100 anos de idade amaria a criança, o filho único que eles tiveram na cidade, a filha única que eles tiveram na cidade. Então Deus é o primeiro que não quer que você se complique. É o que ama você mais do que você imagina. Então nunca imaginar essa linguagem como uma linguagem de olha, Deus está me ameaçando, Ele já vai me pegar no pé. Mas ao contrário, cada vez que você vê no Chumash está escrito uma coisa ruim, você tem que olhar isso como, olha, Deus está por precaução, Deus está me lembrando de novo para mim não fazer a coisa errada, por causa que Ele me ama, Ele não quer que eu me prejudique. Cada vez tem que ver, olha, quanto mais amor Deus tem
pela gente, mais ele fala que é proibido fazer isso, proibido fazer aquilo, mais ele está advertindo a gente. Então, cada vez que você vê uma linguagem negativa dessas, isso tem que te acrescentar mais amor. Fala, olha, de novo ele está pensando em mim, de novo ele está querendo que eu tenha muita saúde, de novo ele está querendo que eu tenha muito sucesso, de novo ele está querendo que eu tenha muitas felicidades, que eu não faça coisa ruim para não me prejudicar. Esse que é o... Então, quando você estuda a Torá, você tem que estudar dessa maneira. Você tem que falar, ou você tem que ouvir, e sempre o pensamento tem que estar focado que Deus é a essência do bem, a natureza de que é bom é fazer o bem, e quanto mais ele te previne, quanto mais ele te ameaça, isso mostra mais o amor que ele tem pela gente, que ele está preocupado com a nossa saúde. A diferença entre dois médicos, um médico, e eu estou falando de experiência própria, essas últimas semanas eu estou fazendo um monte de exames e cheguei num médico, isso me aconteceu. O médico, estou com dores do lado esquerdo, da bacia para baixo, o médico me manda fazer um raio-x, e aí depois ele me falou, olha, você está com uma artrose. E eu perguntei o que é isso, o português não é tão bom assim quanto o seu, principalmente. O médico falou, nos próximos 10 anos você não vai estar em cadeira de rodas. Aí eu pergunto para ele, quer dizer que a ciência não vai encontrar nenhuma solução para isso? Então o que acontece na prática é o seguinte, Deus não é assim, Deus não é de te falar, olha, Deus te avisa, fala, ele não quer que você faça coisa ruim para que não te aconteça coisa ruim. Então ele está sempre te prevenindo, te avisando, e ele tem sempre a solução para tudo. Então a gente, quando estuda Humash, quando estuda a Torá escrita, sempre tem que saber isso, que toda e qualquer linguagem ameaçadora na Torá, ela vem demonstrar o amor que a gente tem por nós, que está ameaçando a gente de novo, está prevenindo a gente de novo. Está vendo como ele gosta da gente? Ele não quer que a gente faça coisa errada para que a gente não se prejudique. Quando você estuda a Torá oculta, aí já não tem mais essas linguagens, já é outra categoria. O negócio da Torá oculta, vou contar para vocês uma história, só o nosso tempo já terminou. Quando eu estava no Shiva, eu viajei para Kfar Chabad em 1978. Eu estava com 18 anos. E aí eu chego na Yeshiva, estou estudando, está tudo muito bonito. Eu encontro dentro da biblioteca da Yeshiva, tem um quartinho que ninguém entra. Lá tem livros empoeirados, numa estante empoeirada, que eu vejo que, olha, há muitos anos ninguém tirou um livro da estante. Eu tiro um livro, eu vejo que é um livro de Kabbalah pesada. Limpo o livro bonitinho, levo para o Rosh Hashiva, pergunto para ele e me fala, posso estudar esse livro? Ele perguntou, você já leu um jornal alguma vez na sua vida? Eu falei, li. Você viu o trem que descarrilhou, o navio que afundou, o avião que caiu? Eu falei, vi. Você ficou deprimido, você não conseguiu dormir de noite, você não conseguiu comer, você vomitou? Eu falei, não. Eu falei, então você não tem um pingo de sensibilidade. Tudo que você lê vai entrar por aqui, sair por aqui, não vai te fazer diferença nenhuma. Da mesma maneira que você lê o jornal, você vai ler esse livro, não vai te fazer diferença na sua vida. Então pode ler, não tem problema, pode ler. Então o que acontece? Que a gente estuda livros de Pnimiut Torá, aí você já inverte a categoria. A categoria de livros de Torá revelada é que você tem que imaginar os conceitos, materializar os conceitos. A categoria de livros de Torá oculta é que você tem que desmaterializar os conceitos. Na hora que a pessoa materializa um conceito, ele dá imagem para Deus, ele dá imagem para os mundos superiores, ele dá imagem para as Sefirot, ele dá imagem para os anjos, ele dá imagem para tudo que tem lá em cima. Aí ele montou uma grande idolatria.
dentro da cabeça dele. Aí na hora que ele se lembra de Deus, ele fica triste, que sobe a imagem da coisa ruim lá, da coisa sem graça. Na hora que ele se lembra do próximo mundo, ele fica triste, que sobe a imagem da coisa sem graça. Então a categoria de Torá oculta é desmaterialização de todos os conceitos espirituais. Quando a pessoa estuda um livro de Torá oculta, tipo Hassidut, Kabbalah, em primeiro lugar ele tem que desmaterializar os conceitos. A gente não tem informação suficiente, como uma pessoa que nasceu cega está tentando entender o que é um dia de sol com árvores lindas e ele não consegue entender isso, porque na cabeça dele está tudo preto. A gente não tem informação suficiente para saber a beleza do mundo de cima. Então, quando você estuda a Torá oculta, simplesmente o seu trabalho é não pensar, é desmaterializar os conceitos. Saber que Deus é a essência do bem, a natureza de quem é bom é fazer o bem. Quanto mais para cima, fica melhor. E saber que é muito melhor. Quanto mais alto é muito melhor. Não imaginar nada, desimaginar tudo, mas só se conscientizar de quanto mais alto, melhor. Tudo fica muito melhor. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Por favor, não esqueçam de escrever os comentários. Perguntas, mande para o Pergunte ao Rabino do nosso site. Se Deus quiser, quando tiver algumas perguntas na mesma categoria, a gente já faz um vídeo sobre esse assunto. Se não, eu tento responder para cada um separadamente. Muito obrigado novamente. Não se esqueçam de, por favor, colocar o joinha. Senão eu vou ouvir dos voluntários da ONG, vou ouvir depois porque que eu esqueci de falar para colocar o joinha. E agradeço a todos vocês que participam das nossas aulas, a todos os nossos voluntários e voluntárias da nossa instituição. E a todos vocês que a Hashem dê para vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam de compartilhar as nossas aulas para Lezakot Terabim, para dar o mérito para todos. Kol Tov Hatzlachah Rabah.